Bom, pessoal, no vídeo anterior criamos a criar o nosso deck curso de inglês, adicionamos 2 cards, tá? Apenas como exemplo de como vocês vão estar prosseguindo aí para adicionar as novas frases que vocês devem utilizar para estudo, tá? E o que acontece, pessoal? À medida que a gente vai adicionando, tá? Esse não foi o processo de estudo ainda. O processo de estudo vai ser agora. Vou dar um exemplo na prática, como que vocês vão estar utilizando esse programa para estudar inglês. Lembrando que vocês vão estudar ele além dos textos, né, e dos áudios, além das atividades de sala. Esse aqui é o método, vai ser uma técnica que a gente vai estar utilizando para estar sempre adicionando, para sempre estar relembrando o novo vocabulário, o vocabulário que a gente aprendeu, tá bom? Então, isso aqui você tem que fazer todos os dias também, tá? Sempre, todos os dias, fazendo um estudo efetivo todos os dias, vocês vão ter o resultado correto aqui, né? Vocês não vão estar esquecendo o programa e muitas vezes vocês vão estar estudando pouco e lembrando mais, tá? É bem interessante. Agora, se você estudar uma vez ou outra, uma vez por semana, né? E deixar de estudar aí todos os dias, o estudo não vai ser efetivo, você não, né? Provavelmente vocês não vai ter o resultado, né? Como prometido, e também vai ser um estudo mais demorado, porque o Anki ele que vai identificar, você não sabe, então você precisa estudar mais, tá? Então, se você não estudou nos dias anteriores, ele vai jogar mais estudo para o dia que você tiver contato com o programa, tá? Então vai ficar um estudo mais demorado, um pouco mais prolongado ali, mais tempo de estudo e muitas vezes mais cansativo. Então, lembre-se, sempre estudando todos os dias, vocês vão ter um estudo muitas vezes menor, talvez dentro de 15 minutos, 20 minutos, vocês conseguem estudar bastante coisa, tá? E em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Tudo jóia? Então, vou fechar aqui, ó, só como exemplo, como que vocês vão estar fazendo no estudo aí do dia a dia. Então, todo dia você vai fazer o seguinte, vou até fechar aqui como exemplo. Quando ele fecha, né, ele sincroniza lá com a minha conta, só esperar um pouquinho. Depende muito com a sua conexão de internet, tá, pessoal? Então, sincronizou com a minha conta, do meu e-mail. O que eu vou fazer? Vou abrir o Anki. Vou abrir no menu iniciar aqui, Anki, abrir o programa. Ele vai sincronizar novamente para ver se não tem coisa nova que você adicionou lá. E olha só que legal, ele abriu aqui o nosso Anki, tá? Abriu aqui o deck, curso de inglês. Vou clicar aqui, ó, curso de inglês, tá? E daí, pessoal, é bem interessante porque ele vai marcar aqui, ó, Study Now, né, pra gente estudar agora. Nunca clica aqui embaixo em Options e nem Custom Study. Nunca, para não atrapalhar o seu estudo, porque senão acaba com todo o algoritmo do programa, estraga o seu cronograma de estudos, né, toda a forma que ele funciona. Então, sempre aqui, ó, Study Now. Só isso. E vai funcionar da seguinte maneira. My Lord Bag of Rice. Eu cliquei aqui em Study Now, ele apareceu meu primeiro card, olha lá, ó. Posso descer aqui um pouquinho, né? Rodinha pra cima e pra baixo, olha lá, My Lord Bag of Rice, tá bom? Ele mostrou a imagem para eu lembrar, tá? E aí você vai analisar da seguinte maneira. Eu lembro o que é My Lord Bag of Rice, você vai analisar consigo mesmo. Eu lembro o que é, tá? Você vai analisar. Eu lembro, era Meu Senhor Saco de Arroz. Aí o que você vai fazer? Aqui embaixo você vai clicar em Show Answer. E ele vai mostrar aqui embaixo para você a resposta. Olha lá, ó, Meu Senhor Saco de Arroz, que na verdade a resposta é a tradução, o significado. Meu Senhor Saco de Arroz, tá? Se você achar que a letra tá pequena, você pode segurar o Ctrl no teclado, tá? O Ctrl, CTRL, né, no teclado. Ctrl e a rodinha para frente, ó, para frente ou para trás, ou Ctrl mais também faz a mesma coisa, tá? Ctrl mais e Ctrl menos para tirar o zoom, Ctrl mais para dar o zoom, Ctrl menos para tirar o zoom. Tá? Foi esse o add-on que a gente adicionou o zoom, né? O zoom permite você fazer isso. No programa normal não dá pra você fazer isso, mas com o add-on zoom ele permite você fazer dar essa ampliação. Bom, gente, então aqui vai aparecer pra gente o seguinte. Aqui embaixo eu tenho as seguintes opções: again, que é de novo, tá? Good, que é bom, ou seja,
depois de você analisar, você analisou aquela hora, My Lord Bag of Rice, você ficou tentando lembrar, você vai analisar se foi good, ou seja, se foi bom, você conseguiu lembrar, bacana. Se foi easy, ou seja, easy é muito fácil, é fácil, né? Ou seja, se for, você vai marcar easy se você achou fácil essa frase, achou muito fácil e que você não tem necessidade de estudar muito essa frase, ou seja, você pode estudar ela menos. E hard, geralmente vai aparecer mais à frente, aqui não está aparecendo porque foi recente. Ok, então eu tenho a opção again, né? Again, que é a mesma coisa de novo, né? Ou ele vai mudar de card para você, ou ele vai repetir esse mesmo card, mas aqui eu vou marcar o que eu achei dessa frase. Foi o quê? Good, né? Então, marcar aqui, ó, good. There is a very interesting story. Então agora ele mostrou pra mim aqui, ó, outra frase, tá? E essa frase também é acompanhada com a imagem que eu adicionei. Mesma coisa, vou clicar aqui, ó, vou analisar primeiro, né? Vou analisar. There is a very interesting story. Foi fácil, foi difícil, tá? Foi bom, consigo lembrar. Bom, aí depois que você analisou isso, você vai clicar aqui embaixo, ó, Short Answer, tá? Short Answer, aí você vai conferir se foi aquilo mesmo que você lembrou, tá? Se você lembrou exatamente certinho, então você vai marcar good. Se foi muito fácil para você marca easy. Se foi difícil você lembrar dessa frase, aí você vai marcar hard se tiver essa opção disponível para você. Daí, vou clicar aqui no meu caso aqui, vamos supor que easy, tá muito fácil e que eu preciso estudar menos. Isso aqui eu não tenho muita necessidade de estudar muito essa frase. Então vou clicar. My Lord Bag of Rice. Aí ele voltou lá no My Lord Bag of Rice, mesma coisa. Analisa, clica em Show Answer, marca lá o que você achou. Good. Pronto. Isso. Você já estudou inglês com o Anki esse dia. Só isso, pessoal. Bem simples, tá? Agora, pode acontecer... ele mostrou aqui pra mim, ó. Congratulations, you have finished this deck for now. Né, parabéns, você finalizou esse deck por hoje. O que você vai fazer? Você vai fechar o programa e você vai estudar só no próximo dia, tá? Só isso. É bem simples. O Anki estuda dessa maneira, tá? Agora, pode ter dia que você vai abrir, você vai pedir lá você vai clicar no deck que você quer estudar, que eu vou até fechar aqui como exemplo, tá? Fechar aqui tudo, tá bom? Vou abrir aqui o Anki, ó. Vamos supor que é um outro dia, eu abri aqui, já fiz uma sequência de estudos, né, nos dias anteriores, agora é um novo dia, eu vou estudar aqui, vou abrir o meu programa para estudar hoje, vamos ver o que ele vai me mandar para estudar hoje, hein? Vou clicar aqui, ó, curso de inglês. Olha o que apareceu para mim, congratulations. Se isso aparecer mesmo em um outro dia, né, vamos supor assim, mesmo no próximo dia que você for estudar, né, você não estudou nesse dia, mas se aparecer aqui, ó, congratulations, isso significa o quê? Meus parabéns, tá? Você não precisa estudar por hoje. Você não precisa estudar o Anki por hoje, tá? Não confunda, não. O Anki, você não precisa estudar o aplicativo por hoje, tá? E aí que simplesmente você só fecha e dá continuidade, né? Ou nas suas histórias, nos textos com áudio que você precisa estudar, ou em alguma outra atividade que foi passada dentro de sala de aula. Mas o Anki você não precisa estudar por hoje. Simples assim, gente. Estudar com o Anki é dessa maneira, tá? Agora, um outro detalhe, tá? Uma outra forma que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de finalizar, é a forma de estudar com o Anki pelo site Anki, tá? Pelo site Anki Web, tá bom? Então, o que acontece? Caso você não esteja no seu computador, tá? Você esteja utilizando o computador de uma outra pessoa, de um outro local, o computador da sua avó, da sua tia, tá? Dá para estudar mesmo assim, tá bom? Mesmo sem ter o programa nesse lugar. Como? Só precisa ter internet. Vocês vão abrir o Google, vocês vão acessar o seguinte site, ankiweb.net. Toma cuidado aqui, ó, ankiweb.net. Dá um enter. Tá? E aí vai abrir essa janela aqui pra gente. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, login, tá? Login, que é para colocar o seu e-mail, o e-mail do Anki, que é Anki, deixa eu colocar aqui o meu e-mail, alexandreanki7@gmail.com, e aqui o password, né, a senha. Depois é só clicar aqui, ó, em login. Isso aqui é só fechar. Então, o que acontece? Vai aparecer aqui para mim, olha lá, ó.
curso de inglês, tá? Mesma coisa, mesma forma ali de você estar trabalhando. O Anki Web, a forma de trabalhar no Anki Web é bem semelhante à forma de trabalhar, basicamente a mesma coisa de trabalhar como se você tivesse o programa. Então, gente, observa que aqui, ó, em cima tem o botão Add, tá? Mas não é interessante você adicionar um card por aqui pela versão web. Por quê? Porque a versão web não tem as mesmas opções que a gente tem na versão de computador, né? A opção de você adicionar imagem, a opção de você adicionar o áudio, tá? Isso é só na versão do computador. Então, adicionar novas frases é sempre interessante você adicionar através da versão instalada, daquela maneira lá no seu computador bonitinho. Agora, se você não está utilizando seu computador, você está indo na casa de uma outra pessoa, você pode estudar lá utilizando o ankiweb.net, utilizando a opção aqui, ó, Deck, curso de inglês, só clicar aqui, ó, e aí você vai clicar na opção aqui, ó, Study Now, né, Study Now. Em Study Now, olha só que ele apareceu. É um pouquinho diferente, mas é bem semelhante. Então aqui, ó, because he had the nature of a warrior, né, foi uma outra frase que eu tinha adicionado só como exemplo. Eu tenho a opção de zoom aqui embaixo, ó, menos e mais zoom aqui em cima, tá? Eu tenho a opção aqui, ó, de play. Because he had the nature of a warrior. Para eu executar o áudio, tá? Eu tenho a imagenzinha do meu guerreiro, né? Eu vou adicionar, eu vou tentar lembrar, ó. Eu consigo lembrar essa frase? Tá bacana, tá legal? Vou aqui, ó, show answer. Então, porque ele tinha a natureza de um guerreiro. Bacana, eu vou clicar aqui, ó, tenho as 3 opções novamente. Again, good and easy. Você analisou. Você achou que foi bom de lembrar, você conseguiu lembrar, bacana, você marca good. Se foi muito fácil, foi fácil, marca easy. Então, vou marcar aqui good, tá? Novamente, olha lá, ó. Because he had the nature of a warrior. Clica aqui em play para você ouvir o áudio. Vem em show answer, porque ele tinha a natureza de um guerreiro. Bacana, good. Pronto, estudei por hoje. É só isso. À medida que vocês vão adicionando novas frases, claro que vocês... essa frase congratulations vai demorar um pouquinho mais a aparecer e tal, mas é porque o aplicativo, o programa decide quando que de estudar. Tudo jóia? Beleza? Então, não se preocupe se... Nossa, eu coloquei muita coisa no meu aplicativo, eu coloquei muita coisa no meu Anki e não está aparecendo tudo, tá? Não se preocupa. Ele vai determinar quando você deve estudar tal frase, tá? Em certo momento, em qual dia, tá? É ele que determina. Tudo jóia? Então, estuda apenas aquilo que ele pedir para você estudar no dia, dentro do Anki. Estudou o Anki, bacana, você pode agora ir para os seus textos com áudio, você pode estudar, né, estudar o seu livro, tudo mais, beleza? Pelo Anki hoje já finalizou. Tudo jóia, pessoal? Então, nos próximos vídeos aí estarei mostrando como fazer tudo isso aqui que eu fiz, só aqui no celular. Caso você não possua computador em casa, dá para você fazer tudo isso que a gente fez aqui pelo celular, beleza? Então vamos lá então, falou!